Eu queria entender um pouco mais como esses testes foram revelados e qual é o tamanho da preocupação que a gente tem com esses resultados que foram apurados. Agentes de inteligência artificial atuando com autonomia e aplicando engenharia social. Olha, eu entendo que é preocupante, mas nós precisamos entender o contexto, né? Então, o que aconteceu foi lá no Reino Unido que eles estabeleceram 110 desafios de segurança, né? Ou seja, tudo isso estava sendo monitorado, foi proposto, não foi algo que eles descobriram depois, né? Como se a IA tivesse decidido fazer esses ataques. Então, eles criaram lá 110 situações e em 10 delas o que aconteceu foi que a IA, de fato, usou engenharia social e até mesmo criou essas identidades falsas, né? Então ela tentou contactar seres humanos para fazer a inserção de código malicioso, por exemplo, em repositórios de códigos abertos. Se é preocupante, certamente é. Agora, nós precisamos entender dois aspectos aqui. O primeiro deles é o seguinte: a IA hoje tem uma capacidade incrível de aprendizado, de buscar na internet informações, de interpretar essas informações. Ou seja, da mesma maneira que se uma pessoa for até um buscador e tentar entender que tipo de abordagem que funciona, e ela vai descobrir que engenharia social é algo poderoso, o mesmo vale para a IA. Então a IA, ela certamente entendeu que os seres humanos são um ponto fraco dos sistemas de segurança, né? Que muitas vezes você tem lá software de monitoramento, você tem grandes investimentos em cibersegurança, mas o ponto mais frágil dessa cadeia muitas vezes é o comportamento humano. Então, a IA, ela tentou encontrar fragilidades nos sistemas, provavelmente, não encontrou, e aí ela se deu conta que ela poderia usar essa alternativa. E para fazer isso, ela criou identidades falsas. Então, ela também certamente encontrou essa informação de que ela poderia criar ali uma imagem, uma foto, um nome e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: apesar de soar absolutamente espetacular a história, o racional dela é bastante compreensível. É a IA tentando encontrar um caminho para executar a tarefa que lhe foi proposta. E aí, no comunicado, eles afirmam, né, que propositalmente o cenário era esse. Eles estavam simulando um cenário de baixa segurança, de alta vulnerabilidade, para ver como é que a IA se comportaria. E o segundo ponto, eu falei antes da inteligência, da captura de informações, da IA encontrar a engenharia social como uma possibilidade, mas tem um segundo lado que é justamente a IA agêntica, né? Ou seja, ela vai dia a dia ganhando essa capacidade não só de condensar informações, mas de tomar atitudes, de se comunicar, de fazer coisas. Então, ela vai ficando mais articulada, né? Ou seja, ela recebe uma missão e ela vai encontrar meios para executar aquilo. Por um lado, muitas empresas e muitas pessoas estão extremamente animadas com isso no dia a dia das empresas, né? Pedir para um agente de IA fazer uma parte importante de um projeto, de uma tarefa, e aqui a questão é tentar entender os limites disso no campo da cibersegurança. Ótimo, então, porque aqueles discursos de que a inteligência artificial vai dominar o mundo após esses episódios se proliferaram, ficou aquela grande preocupação. Então, trazê-lo aqui hoje para falar um pouco mais sobre isso nos deixa um pouco mais tranquilos. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Muito obrigada, viu, pela entrevista e até a próxima. Obrigado, um bom dia, até a próxima.